Olá, esse é o Luz Divina ao Despertar. Gratidão pela sua presença aqui. Hoje nós vamos inaugurar aí um novo quadro, tá? Não vai ser uma mensagem canalizada. O propósito desse canal é contribuir de certa forma com o despertar, o encontro do ser humano com a sua luz divina e tudo isso contribuir num contexto geral. Então, hoje nós vamos falar sobre técnicas de clarividência, técnicas para alcançar a clarividência, técnicas para aprofundar a clarividência. E o tema é esse, clarividência. Seja muito bem-vindo, caso ainda não seja inscrito, já se inscreva, deixe seu like, sua curtida e participe dessa comunidade que está crescendo. Gratidão a todos. Bom, clarividência. Clarividência, ela tem um contexto anímico ou mediúnico e anímico ao mesmo tempo. E o que isso quer dizer? Que ela pode ser estimulada tanto de forma externa, né? Com a presença de um amparador, de um mentor, né? De um espírito comunicante, ou ela pode ser desperta pela sua própria consciência, pelo seu próprio eu superior, tá? Então, mediúnica quando há intercessão externa e anímica quando é a sua própria capacidade de desbloquear ou de vivenciar, de observar a espiritualidade, as energias. E vamos lá. Traçando esse roteiro aí, temos alguns tipos de clarividência, tá? Temos a clarividência que é mais comum, é simbólica, tá? Ela versa sempre com uma comunicação de prenúncio, né? Ela traz uma interpretação também que cabe pensar, não é uma coisa direta, é simbólica, né? A redundância cabe aqui. E então é algo que você precisa interpretar para entender, para fazer parte do contexto. E ela também está muito associada aos oráculos, né? É utilizada essa ferramenta muito forte, presencialmente, nos oráculos. A outra clarividência é a áurica energética, né? Então, onde você observa a aura e a energia das coisas, dos objetos inanimados ou de pessoas, né? Encarnados ou desencarnados. Esse tipo de clarividência ele tem uma profunda ligação com o duplo etérico ou com o corpo etérico, corpo energético, o campo energético, né? O plano energético. E ele também tem características de simbolismo, mas não diretamente, não indiretamente, mas sempre diretamente. Você consegue observar cores, cheiros, que já é um outro tipo de mediunidade, mas está entrelaçado, está em conjunto com a clarividência também. Então, muitas cores, né, está ligado a esse tipo de clarividência, tá? Temos a clarividência viajoura, né? Se eu não me engano, o Valdo Vieira descreveu ela em algumas de suas obras. Claro que ele teve a sua parte técnica, né, de pesquisador, mas também a sua parte prática que ele descreve. E ela ocorre muito nos momentos de relaxamento, né? Principalmente quando você está em estado de hipnopompia. É um termo assim, gente. Deixa eu só... O que é esse estado? É o estado pré-sono, tá? Melhor dizendo, melhor do que usar termos técnicos difíceis, é o estado pré-sono. Você está ali pronto para ir dormir, né? Concluiu ali as suas tarefas antes de dormir e relaxou a mente e você simplesmente é levado não só a uma visão, mas quase uma projeção, tá? Mas não é uma projeção completa, é apenas o seu chakra frontal que se desloca nas mais diversas dimensões e observa em loco, é como se você realmente estivesse num ambiente
totalmente novo. Mais para frente eu aprofundo. Essa é a clarividência viajoura. Tem a clarividência mais espiritual, vamos dizer assim, por falta de termo técnico, que é você observar a espiritualidade ao seu redor, né, as consciências ao seu redor, sejam elas mais terra-terra, mais próximas, né, ou consciências um pouco mais elevadas. Tá? Claro que a dificuldade, ou melhor dizendo, a possibilidade de você observar o terra-terra é maior do que você observar as consciências mais elevadas, pela questão de sutileza das energias, sutileza da matéria que é composta, né, essas consciências, vamos dizer assim, tá? De forma mais simples, para ficar bem entendido. Temos a clarividência também, já falei, viajoura, simbólica, a energética, a espiritual. Bom, acho que eu já falei de todas. Acho que está faltando alguma coisa aqui. Deixa eu puxar na memória, pessoal. Eu geralmente não monto roteiro. Hoje, nesse momento, seria um vídeo de canalização, mas devido a houve algumas mudanças necessárias, os mentores aí me colocaram a parte de falar de outro assunto. E vamos lá. Tá. Existe uma clarividência que ela é um pouco mais profunda, porque ela é mental, tá? Eu não tenho muitos detalhes em relação a isso, então você consegue ter um acesso maior à parte mental. É como se você observasse de forma dinâmica os pensamentos ao seu redor, os pensamentos de pessoas próximas, né, ou de consciências desencarnadas. Tem um pouco de telepatia envolvido, mas é algo que tem uma ligação maior com o corpo mental, né, um aspecto muito sutil. Então, por isso aí, a carência de informações. Tá? Então, como elas se desenvolvem? Pode se envolver todas ao mesmo tempo? Sim. É muito mais simples do que você ficar particularizando. Eu quero chegar só às auras, né? Tem muitas técnicas para ver aura, né? Das pessoas, das plantas, dos objetos. Tem muita técnica para realizar a clarividência viajoura. Ele está versando em proximidade com a projeção astral, com a projeção da consciência. Mas hoje eu vou passar para vocês uma técnica, mas melhor do que a técnica são os momentos na qual você vai aplicar ela e nos momentos na qual você vai ter muito mais sensibilidade e disponibilidade para realizar os seus experimentos, tá? E a primeira coisa que eu falo para vocês é: adquiram um bloco de notas, um caderno, um diário. Escrever é importante. E importante escrever, criar textos sobre o que você está vivendo e criar questionamentos, porque esses questionamentos serão respondidos por vocês mesmos, né, conforme vocês vão passando degrau a degrau, tá? Então, o primeiro passo é isso: adquirir um bloco de notas. O gravador de voz ajuda, mas às vezes fica muito longo e você não vai querer ouvir ali o seu monólogo de 8 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Né? Então, assim, o texto escrito vai te facilitar no futuro você retornar ali e fazer algum novo apontamento, tá bom? Mas quem quiser, que acha que é mais fácil um aplicativo de gravação, fiquem à vontade, tá? Para mim funcionou melhor o bloco de notas, o diário, enfim. Dê o nome que quiser. Eu não vou me aprofundar muito, eu falei de forma bem superficial no aspecto de cada possibilidade de clarividência, né, vamos dizer assim, qualidade de clarividência. Então eu não vou me aprofundar no que cada uma faz, o que é. Então, assim, esse é o objetivo do vídeo, é parte prática, tá? Então esse vídeo vai chegar para pessoas que já têm algum tipo de conhecimento, né?
As pessoas que já estudaram, eu citei o Valdo Vieira aqui, né? Que foi um pesquisador, um médium, trabalhou com o Chico, produziu livros ao lado do Chico. Quem não conhece, né? A obra de André Luiz, procure conhecer, né? Existem 13 livros aí da saga Nosso Lar, não é só um livro chamado Nosso Lar, são 13 livros, e alguns deles o Valdo Vieira participa, depois ele se desliga no movimento espírita, mas segue no seu trabalho aí espiritual, consciencial, enfim. Tem outros pesquisadores também que falam sobre clarividência, tá? Hoje está muito aberto através do YouTube, né? Mas tem outros livros bacanas que falam sobre isso, né? Tem livros, textos do Ramatiz, textos Ciro Mais, né? Seu médium, é bom, importante citar o médium também, Ciro Mais. O próprio Chico Xavier tem outras obras também, né? Com os outros mentores. Então é importante estudar, é importante procurar saber. Tem formações no livro dos médiuns. E é antigo, né? Uma leitura antiga, mais pesada, mas tem muito valor, tá? Então vamos lá. Ernesto Bolzano também tem alguma coisa trazendo alguma informação a respeito disso também, pessoal. Técnica. Eu preciso que a técnica seja aplicada, ou a prática dessa técnica seja no momento de que vocês entendam que estejam tranquilos. E o que isso quer dizer? Resolver aquela rotina do seu dia, né? A rotina do dia seguinte, às vezes exige um planejamento, para que você, quando fizer a técnica, não fique ligado a, vamos dizer assim, a ansiedade, ligado a expectativas, ligados a demandas que você ainda não resolveram, né? Então, não estou falando de coisas muito a longo prazo, estou falando da rotina. Então, assim, está no momento mais propício, mais tranquilo, a rotina está ali, nada vai te exigir muito atenção naquele período, então faça essa técnica. O que consiste em estar numa posição confortável, ou deitada, barriga para cima, ou sentada, né? De forma confortável. O conforto é importante para que estimule o relaxamento. Bom, outro ponto importante é o relaxamento, né? E o relaxamento ele advém muito profundamente, já faz parte da técnica. Tudo isso é técnica, pessoal. De inspirar, ou seja, puxar o ar. Segura por alguns poucos segundos, não é muito, tá? Não pode gerar desconforto. Então segura um pouquinho e solta pela boca, tá? Então isso vai gerar um relaxamento também, tá? Quem puder, né? Porque esse processo imaginativo ele varia de pessoa para pessoa, mas quem conseguir é importante também. Ao inspirar e quando chegar na sua potência máxima de inspiração, mentalizar que quando você chegou lá, existe uma luz verde, uma energia verde, tomando o seu cardiochakra, né? Chakra cardíaco, e ele se expande por todo o seu corpo, sem definir novos chakras, mas como se fosse uma aura verde. E quando você solta o ar, né, pela boca, essa aura ainda continua com você. Você então está pleno, tranquilo e revigorado. Então, faça isso por 3 vezes. Lembrando, como exemplo que eu fiz aqui, a expiração ela deve ser a mais longa quanto possível. Então, o soltar o ar não é de forma abrupta, mas sim alongada. Tá bom, pessoal? Bom, 3 vezes ajuda bastante, tá bom? Já encontrou o relaxamento? Ok. Não encontrou? Repita o processo mais 3 vezes até o relaxamento acontecer de fato, tá bom? E o que contribui também é você não estar com sono, né? Nem muito, vamos dizer assim, aceso. E quando eu digo aceso
acabou de tomar aquela xícara enorme de café, ou tomou um energético, um estimulante qualquer. É importante o meio termo, tá? Porque o sono vai atrapalhar você manter-se desperto para realizar as ações, e o excesso de energia, vamos dizer assim, de cafeína, de estimulante, atrapalha porque o processo de relaxamento, né, não vai ser tão profundo e a mente tenta sempre devagar, né, tentar fugir daquele propósito ali, tá bom? Bom, relaxou, está na posição confortável, com os olhos fechados, mentaliza que não só o ponto, isso é muito, muito, muito importante. Várias técnicas falam como se fosse um ponto entre os olhos, né? Porque se fala assim, terceiro olho, né? Então as pessoas, então é no meio da testa ali, porque vai nascer um outro olho ali, vai enxergar tudo. É um simbolismo, pessoal, isso aí é de forma figurativa, figurada, né? Não é literal. Então, é diferente, então seja aberto um novo. O rosto todo o rosto, você imagina como se fosse um holofote de luz, tá? Um holofote de luz. Mas imagina, né? Não é só imaginar a partir, vamos dizer assim, só visual, mas o sentir. O sentir é importante, tá? Então construa a imaginação com a sensação, tá? E esse holofote, ele pulsa luz, todo o rosto, né? Pode fazer um som, né? Pode fazer um som aí de pulso, ou pode colocar um momento que relaxou, no próprio YouTube, né? Pulsos ritmados, né? Existem sons binaurais, também tem esses pulsos ritmados, e isso vai auxiliar bastante, tá? Então você vai pulsar essa luz, esse holofote que se tornou todo o seu rosto, não é o ponto no meio da testa, todo o seu rosto vai pulsar. Quantas vezes? Muitas vezes. Muitas vezes. E quando é o momento de parar? Olha, você vai sentir que em alguns momentos você está numa percepção tão ampliada que o pulso se tornou automatizado. Você não está mais controlando o pulso, tá? Esse pulsar de luz, ele já está de forma dinâmica, automática. E aí vai de cada um. Continuar, pode variar esse tempo, tá? Meia hora, 40 minutos, 50 minutos, mas em torno disso. Para algumas pessoas um pouco mais, os cascas grossas, né? Pessoa mais casca grossa, pessoa que tem um pouco menos de sensibilidade, fica mais tempo. Pessoa que já tem uma sensibilidade não vai precisar de tanto tempo, tá? E enquanto pulsa, quando chegar nesse momento que o pulso está automatizado, você se deixa levar por esse pulso. Mantenha a consciência acordada, tá? Desperta. Pode-se sentir vibrações, né? Pode até haver um estado vibracional aí, não é tão comum, mas pode ocorrer. Essa luz que você está pulsando, ela pode também irradiar para outros chakras, principalmente o corono chakra. Isso também não tem problema, pode estar aberto a isso também. E vai criar uma leveza, tá? É diferente de criar dor de cabeça. Se criou dor de cabeça porque existe algum tensionamento, alguma tensão, forçou demais, tá? Então, imaginar e sentir sem tensionar, sem forçar, tem que ser algo leve, tá? Leve. Eu sei que muitos vão buscar com muito interesse, mas tenta buscar tudo com leveza, tá, pessoal? Quando o pulso se torna automatizado, ele também pode haver já o abertismo para as imagens simbólicas, que é o primeiro degrauzinho ali de clarividência. Então, como um exemplo de imagens simbólicas,
tá? Pode aparecer qualquer coisa, desde animais, desde insetos, árvores, objetos, pessoas, mas é sempre o começo mais simples, são os símbolos. Então, vai fazer parte do seu aprendizado, então escreva, né? Se for um símbolo que você sente que tem um teor angustiante, vamos dizer assim, tente interpretar do que se trata, até que você trate isso, né? Cure isso, transforme isso, né? Então, a gente entra num outro estado de autocura, de tratamento, você identificando onde estão as suas lacunas, seus problemas energéticos, espirituais, e daí em diante construindo é importante saber, né? Você só trata a doença quando você descobre qual é a doença, que se tem uma doença, né? Vamos dizer, de uma forma mais grosseira, vamos dizer assim, né? Para usar o antibiótico certo, tem que saber qual é o tipo de infecção. Então, isso pode chegar nos primeiros dias e momentos de técnica. Para uns vai levar mais tempo, para outros menos tempo. Bom, no próximo vídeo eu vou trazer para vocês os momentos que essa clarividência ela vai eclodir. Não só no momento de técnica. A técnica é portal. Mas depois que você ultrapassa essa porta, né? Sai desse gargalo, sai desse momento um pouco de desobstrução, a clarividência ela ocorre em momentos oportunos, mais fáceis. Eu vou trazer no próximo vídeo quais são desses momentos. Vou trazer aqui novas técnicas, tá bom? Técnicas mais difíceis, que também trazem um resultado ainda mais rápido e que amplifica também outros campos ligados tanto à projeção astral quanto ao aumento da intuição, tá? Então, no próximo vídeo eu vou trazer a informação dos momentos propícios que a clarividência vai chegar até você e você precisa ficar atento a isso. Você vai lembrar das minhas palavras. Poxa, realmente chegou nesse momento que eu estava fazendo isso e assim, assim. Tá? Vai chegar. E no próximo vídeo também vou trazer essa técnica um pouco mais aprofundada, que traz tanto a ampliação da clarividência, tanto a conquista para aqueles que ainda não conquistaram, quanto a possibilidade de versar com a projeção astral e a intuição. Lembrando que essa primeira técnica já traz essa possibilidade, né? Vai aumentar os sonhos lúcidos, tudo isso é um progresso. Tá bom, pessoal? Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, coloca nos comentários, eu quero a parte 2, eu quero a parte 3, eu quero realmente técnicas. Eu acho que isso faz parte, né? Descobrir quem somos de verdade, né? Nós somos seres integrais, profundamente ricos em possibilidades, né? E redescobrir isso é importante. Então comentem aí se vocês querem a parte 2, a nova técnica, e que eu comece a falar sobre o processo de intuição, premonição e também projeção astral. Tá bom, pessoal? Eu fico por aqui, vídeo um pouquinho longo, diferente, mas eu gostei de fazer um vídeo dessa maneira, trazendo aqui um pouco da minha vivência, da minha rotina e também das coisas que eu aprendi ao longo de alguns anos aí, algumas décadas, de trabalho, de pesquisa, de estudo, de vivência também. Gratidão a todos e até o próximo vídeo.